Olá! No vídeo de hoje vou mostrar a vocês o que eu decidi ler no meu desafio de 5 livros para 2025. Eu sei que o mais comum aí é geralmente a galera fazer 12 livros para ano X, então um livro para cada mês, né? Ou então um negócio que, meu Deus, me dá pânico só de pensar, que é tipo 25 livros para 2025, 24 livros para 2024. Eu vejo isso e eu fico meio... Aqui vamos ser mais humildes e 5 livros para 2025. Eu comecei com este desafio, na verdade, no ano passado, porque eu fazia o 12 livros e deu certo por muito tempo, mas o negócio começou a desandar quando eu criei o meu clube do livro, que aí já é um esquema meio que 12 livros para ano X, porque a gente lê basicamente um livro por mês, então eu já começo o meu ano com boa parte das leituras definidas, e aí além dos livros do Clube do Livro, eu ainda estava fazendo um desafio de 12 livros à parte. Ou seja, basicamente no começo do ano eu tinha 24 livros decididos pro ano, sendo que eu leio o quê? Uma média de 40, 50 livros por ano. Então eu basicamente começava o ano já com metade das minhas leituras definidas. Aí no ano passado eu falei, não, vamos fazer 5 livros, e deu muito certo. E cada um desses 5 livros, e vocês vão me perdoar, mas eu terei de recorrer ao meu celular aqui para mostrar para vocês. Então, primeira categoria é releitura, depois temos contemporâneo, terceira categoria encalhado na estante, quarta categoria, clássico que ainda não li, e, por fim, biografia. Então, pro ano passado, bom, vamos ver se eu lembro aqui de cabeça. Eu lembro que a releitura foi a trilogia de Copenhague, livro maravilhoso, amo demais. Contemporâneo foi The Wager, Os Náufragos do Wager, é a tradução, que acabou sendo um pouco decepcionante. Não é um livro ruim, tá? Mas acabou me decepcionando um pouco. Vou deixar um vídeo linkado aqui onde eu falo um pouco mais sobre isso. O Encalhado na Estante foi... terminei de ler agora há pouco, literalmente no dia 31 de dezembro, que foi O Caso Tulaev, que acabou figurando, aliás, nas minhas melhores leituras do ano. O clássico que eu ainda não li foi o Appointment in Samarra, que quase entrou no meu top 10 melhores leituras de 2024. Se você não tiver assistido a este vídeo e quiser assistir, vou deixar o link a algum lugar aqui. Vocês sabem, né? Eu cansei de tentar descobrir que lado é. Enfim, tá aqui e na descrição também para vocês. E biografia foi A Vida Imortal de Henrietta Lacks, que foi também uma das minhas melhores leituras do ano passado. Ou seja, o desafio deu muito certo. Só um livro que foi meio... mas os outros foram maravilhosos. E acho que neste ano temos um grande potencial também. Só lembrando que, como sempre, todos os links para os livros mencionados aqui estarão na descrição. Então, se você não conseguiu entender direito algum título, ou queria alguma informação, tipo quantidade de páginas, ano de lançamento do livro, etc., você consegue clicando nos links aqui na descrição, ok? Dito isso, vamos embora, então, para a primeira categoria, que é releitura. E releitura, no desafio do ano passado eu fiz isso, e para este ano farei a mesma coisa, que é pegar um livro do meu clube do livro. Olha eu aí já dando um pulo do gato, né? Aproveitando uma categoria para colocar um livro que, bom, eu já leria de qualquer modo. E eu escolhi o Guerra e Paz. Galera que acompanha o canal sabe que eu sou muito fã de uma releitura, releio livros mesmo, acho que tem livros que são bons demais para serem lidos apenas uma vez ao longo da vida, e se você não curte releitura, tudo certo. Tem a galera que fala, a vida é muito curta para ficar relendo o livro, né, sendo que tem tantos que eu ainda quero ler. Eu entendo esse raciocínio, mas eu gosto de reler meus livrinhos, e principalmente no Clube do Livro, porque como eu faço vídeos mais aprofundados pra galera, é mais fácil, até assim, no meu papel de moderadora do Clube do Livro, fazer cronograma, dar dicas de leitura, enfim. É melhor fazer isso quando eu já conheço o livro, então sempre coloco algumas releituras no meu Clube do Livro. E uma releitura deste ano será Guerra e Paz, de ninguém mais, ninguém menos que Lev Tolstói, o meu autor favorito, o meu autor do coração. Fazia um tempo que eu estava querendo reler este livro, é um dos meus livros favoritos da literatura russa. Aliás, a gente tem vídeo sobre os meus livros favoritos da literatura russa, de novo o link tá aqui em algum lugar e também na descrição do vídeo. E aqui nós temos basicamente o período temporal de 1805 a 1820, com o Tolstói abordando diversas camadas
camadas da sociedade sob as invasões napoleônicas. Que acaba sendo um período onde a Rússia está se ocidentalizando também, e a gente vê isso aqui neste livro. Aliás, a gente vê muita coisa aqui, porque Tolstói consegue captar muito bem a sociedade, a época, mostrar isso, como eu falei para vocês, sob o olhar de diferentes classes. Eu acho que essa é uma das partes que eu mais gosto desse livro, assim, você vê que é um livro realmente vasto. Você tem diversos olhares para uma mesma situação, sabe? Eu sempre gosto de ver esse tipo de coisa, uma mesma situação, mas sob perspectivas diferentes, e é muito do que a gente tem aqui. Escrita de Tolstói, como sempre, maravilhosa, personagens muito marcantes, metáforas incríveis. Este livro é maravilhoso. E se você quiser participar da leitura conjunta, acho que ainda dá tempo, viu? Porque as metas estão bem tranquilas. A gente vai ler este livro de janeiro até abril, justamente porque eu queria que fosse uma leitura conjunta muito tranquila, para a gente discutir direitinho, não se afobar, porque Tolstói não é para ser lido com afobamento. Então, se você quiser participar, acho que ainda pode dar. As informações estão aqui na descrição do vídeo. Então, categoria releitura, Guerra e Paz. Ai, muito feliz de estar relendo isso aqui, ainda mais com a galera do melhor clube do livro. Sou suspeito para falar, mas é o clubinho. Próxima categoria, contemporâneo. Eu confesso que eu fiquei na dúvida sobre que livro eu escolheria. Tinha alguns candidatos. Isso pode parecer meio surpreendente, né? Porque a galera do canal sabe que eu tendo a gostar muito mais de livros cujos autores já estão mortos há um bom tempo. Mas estou interessada em algumas coisas aí e acabei escolhendo um livro que eu sei que uma galera que acompanha o canal quer que eu leia, e é A Idiota, da Elif Batuman. Este título faz referência ao O Idiota, do Dostoiévski. Aqui acaba que... Bom, acho que quem conhece literatura dá para entender a referência, né? Mas no original, em inglês, a referência fica muito mais clara, porque é o The Idiot, como é traduzido, aliás, o Idiota, do Dostoiévski para o inglês, e o título deste aqui no original também é The Idiot. Mas aqui nós temos, basicamente, uma jovem chamada Celine, e a Celine acaba de ingressar em Harvard. Ela vai estudar literatura, se eu não me engano, e com foco em literatura russa. Então eu sei que a gente tem muitas referências à literatura russa aqui que, nossa, não preciso nem falar, né? Amo demais. Aliás, já falei neste vídeo, inclusive. E eu tô com saudade de ler um livro mais do tipo, sabe? Uma coisa mais adolescente. Eu gosto muito de livros que são ambientados em universidades. A gente tem, inclusive, um vídeo sobre isso aqui no canal. O link também vai estar aqui na descrição para vocês. E foi justamente na época que eu fiz aquele vídeo que muita gente começou a falar deste livro para mim. E aí eu fiquei com muita vontade recentemente. A Júlia, que é uma pessoa maravilhosa que eu conheci através do meu canal, aliás, falou tão bem deste livro. Eu me identifiquei com muita coisa do que ela falou ali, então eu falei, não, é o ano 2025, eu lerei A Idiota. E aqui está ele, então, ansiosíssima, não vejo a hora de pegar este livro para ler. Próxima categoria é Encalhado na Estante, e esta, bom, isso aqui que vocês veem aqui atrás, por incrível que pareça, não é nem metade dos livros que tem nessa... Nossa, mas não é mesmo. Pois é. Enfim, é uma categoria com muitos candidatos, e eu fico com dó de chamar de Encalhados na Estante, porque eu não esqueço dos meus livros. Aliás, meus amigos que leem, que assim, me conhecem mesmo, sabem que eu sei dos livros que eu tenho na estante. Não tem essa de esquecer. Eu sei que tem uma galera assim que tem muito livro e acaba comprando repetido, porque não lembrava que tinha esse livro. Gente, não, comigo isso não acontece. Eu nunca senti necessidade de catalogar os meus livros, pelo menos até então, justamente porque eu não esqueço deles. Então me dá um pouco de dó de chamar de Encalhado na Estante por conta disso, sabe? Porque parece que eu esqueci, mas não, eu não esqueci. Eles estão aqui aguardando a vez deles. Mas, enfim, muitos candidatos, porém, eu acabei em 2 do mesmo autor. Mas, é claro, acabei escolhendo só um mesmo. E é um autor que, olha, tem um grande potencial de se tornar a minha obsessão literária do momento. E falo de Jay Talese e seu Honra Teu Pai, né? Honra Teu Pai. Eu tinha pensado Honra a Seu Pai. Quase a mesma coisa, né? Enfim,
Honra Teu Pai, de Gay Talese, o primeiro livro de não ficção a penetrar na vida secreta da máfia. Então, o que a gente tem aqui como pano de fundo é a Nova York, ali mais ou menos dos anos 60, 70, é isso? Isso mesmo. Lançado em 1971, Honra Teu Pai, publicado originalmente no Brasil como Honrados Mafiosos, então fica a dica se você tiver o Honrados Mafiosos. Ele e Honra Teu Pai são o mesmo livro. É um livro-reportagem sobre os meandros desse mundo, centrado na história de Joseph Joe Bananas Bonanno, que controlava uma das chamadas 5 famílias de Nova York, e de seu filho Salvatore Bill Bonanno, protagonista de uma sangrenta guerra entre mafiosos. Eu preciso confessar que eu adoro obras, séries, filmes, livros, etc., que abordam máfias. Uma das minhas séries favoritas é justamente The Sopranos, e agora eu tô assistindo a Penguin, que eu tô achando muito boa. Aliás, eu tava com meio de preguiça, assim, de qualquer coisa que envolvesse o universo de super-herói, mas eu fui convencida a assistir Penguin, tô terminando, tô no penúltimo episódio, e, sério, incrível. E foi a partir daí que eu fiz a minha decisão por este aqui, porque eu estava na dúvida entre este e Fama e Anonimato, que são os 2 livros do Gay Talese que eu tenho mais vontade de ler, e não li ainda. Eu tenho 4 livros dele aqui na estante, para vocês terem uma ideia. Mas eu tenho uma suspeita, que é o fato de que, como eu disse, eu acho que ele vai se tornar uma das minhas obsessões literárias. Eu tenho esse faro, o pessoal aqui do canal sabe, ele costuma dar muito certo. E eu fico obcecada, então eu começo a ler um monte de coisa do mesmo autor, e acaba que, assim, bom, eu tenho um canal no YouTube, né, e eu gosto de trazer coisas diversas aqui pra vocês, então, meu Deus, você começa a ler coisas desse homem, e é só esse homem, aí tem um vídeo de leituras do mês, é só coisa desse homem. Sim, isso acaba me afetando um pouco, mas precisamos começar, né? Preciso conhecer esse homem. Eu já li alguns textos dele, assim, esparsos, e, aliás, 2 que estão no Fama e Anonimato são maravilhosos, e eu tô louca pra conhecer finalmente a escrita deste homem, e feliz que eu firmei este compromisso. Sorte do dia é que eu tenho este livro aqui mais 3, então nem preciso sair que nem doida comprando um monte de livro dele, porque eu tenho boa parte da obra dele. Quer dizer, não tão boa assim, porque a obra do Gay Talese é muito extensa. O Gay Talese foi um dos maiores nomes do jornalismo literário dos Estados Unidos. Jornalismo literário, aliás, é um gênero que eu adoro. Já falei de um dos meus favoritos, aliás, o meu favorito do gênero aqui no canal, que é o A Sangue Frio. Resenha vai estar aqui na descrição para vocês. E preciso voltar, porque, amo esse gênero, e acho que Gay Talese vai ser uma boa volta a esse mundo que eu tanto amo. Então, para a categoria Encalhado na Estante, temos Honra Teu Pai, de Gay Talese. Quarta categoria, que também possui muitos candidatos aqui na estante, é a de clássico, que ainda não li. E foi mais um assim que eu fiquei olhando para a estante, meu Deus, qual eu escolho? Mas quando eu bati o olho nele, eu falei, pronto, é este. E falo de Passagem, da Nella Larsen. Este é um livro que fala de um fenômeno muito relevante do século passado nos Estados Unidos, que era, aliás, não só do século passado, mas do século XIX também, que era a questão do passing, que consiste em, basicamente, pessoas negras, mas que possuem a pele mais clara, então que podem passar por morenas, por exemplo. E eu sei que isso pode parecer meio estranho dentro do contexto brasileiro, mas a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, do século XIX, século XX, aliás, ainda hoje tem algumas tretas em relação a isso, tá? Essa questão da pele, da etnia, é algo bastante controverso, chegou até a haver, e uma lei que não foi derrubada há tanto tempo assim, não. Se a gente parar pra pensar que era a lei, a gente já falei dessa lei tantas vezes, e eu sempre confundo um pouco o nome dela, mas eu sei muito bem no que ela consiste. O nome é algo como Lei de uma única só gota, uma única gota, uma só gota, algo assim. E essa lei diz que, basicamente, você pode ter o fenótipo branco, mas se você tiver 1/8 de sangue negro, você já é considerado negro. Havia até termos para se referirem a pessoas que tinham, por exemplo, 1/8 de sangue negro. Inclusive, eu
por exemplo, mulheres que tinham 8º de sangue negro eram conhecidas como oitavonas, enfim, é um negócio bem bizarro. E esse tipo de ideia era levada ainda mais a sério no sul dos Estados Unidos, mas depois, com os crescimentos das cidades, né, dos grandes centros, etc., a gente tinha essas pessoas que conseguiam se passar, então, por brancas, e é exatamente o que a gente tem aqui neste livro. Se eu não me engano, aqui nós temos são duas amigas, a Irene e a Claire, que não se veem desde a infância, quando uma delas deixou a comunidade em que moravam para nunca mais voltar. Agora, já adultas, as duas mulheres negras de pele clara se reencontram de forma inusitada em um hotel onde não deveriam estar por causa das leis segregacionistas. Tenho muita vontade de ler este livro. Eu me interesso muito por livros que são descritos como potentes, mesmo apesar do tamanho. Este é um livro pequenininho e não vou negar também. Foi um fator relevante para minha escolha, porque eu tô com alguns livros grandinhos aqui, né? Então achei que seria bom pegar um pequenininho, mas tenho muita vontade de ler este livro e finalmente vai sair essa leitura. E vamos para a última categoria, que é biografia. E bom, quem define as regras do meu próprio desafio sou eu, né, no caso. E aí, eu não lembro se eu pensei nisso quando eu defini as categorias, mas se não pensei, estou pensando agora, que é deixar não só biografias, mas também autobiografia, livro de memórias, coisas do tipo. E aí, eu escolhi uma autobiografia que eu comprei recentemente, que foi um livro que eu fiquei, meu Deus, muito feliz que finalmente tenho aqui. E é o An Angel at My Table, da Janet Malcolm. Da Janet Malcolm? Não, gente, Janet Frame. Acho que confundi a questão do Janet e também porque a Janet Malcolm é um grande nome do jornalismo literário. Aliás, já li um livro dela bem bom, tem uns outros que eu quero ler aqui, mas foco, pois bem, An Angel at My Table, um anjo na minha mesa, da Janet Frame. Eu tenho até medo de ler este livro, porque eu tenho tanta expectativa em relação a ele, mas já estou trabalhando na base dessas expectativas, porque é aquilo, né? Crie unicórnios, mas não crie expectativas. Eu dou muito esse conselho, mas eu mesma não o sigo. Mas, seguinte, o que temos aqui? Aqui nós temos a história da Janet Malcolm, que é uma das maiores escritoras da Nova Zelândia, e a história dela é um negócio muito bizarro. Para vocês terem noção, ela foi diagnosticada ainda jovem, erroneamente com esquizofrenia, e por conta desse diagnóstico ela acaba sendo internada em instituições psiquiátricas e, em certo momento, ela está prestes a sofrer uma lobotomia, sim. Só que ali, na beira da operação, descobrem que ela era uma escritora e que ela acaba de ganhar um prêmio literário. E aí ela acaba sendo salva e escreve a história de vida dela. Eu descobri este livro na mesma lista abençoada em que eu descobri a trilogia de Copenhague, antes mesmo dele ser traduzido aqui para o Brasil. Era uma lista de livros para quem gostou de Helena Ferrante, se eu não me engano. E aí eu li o trilogia de Copenhague e fiquei, meu Deus do céu, eu preciso ler este outro aqui, que foi um dos que mais me interessou na lista, porque eu amei a trilogia. Então, preciso ler isso aqui também. Aí já tava nisso, só que a gente não tem traduzido na Amazon. Caríssimo. E aí, eis que eu li o quê? Você achou, freguesia do canal, que eu não ia citar o perigo de estar lúcida hoje? Achou que não ia ouvir a palavra do perigo de estar lúcida hoje, né? Pois estavam redondamente enganados, porque... Então, ano passado, eu estava lendo O Perigo de Estar Lúcida, e aí a Rosa Monteiro, que é a autora do Perigo de Estar Lúcida, me cita este livro e me faz ficar com ainda mais vontade de ler. Aí, recentemente, estive na gringa, aproveitei para comprar isso aqui no precinho. Ai, que delícia! E será lido, então... Estou muito ansiosa. E, nossa, podia, né, ter uma traduçãozinha? Será? Vamos ver, Trilogia de Copenhague também, quando eu li, não tinha. E ganhou uma tradução, né? Não que eu tenha sido a culpada por conta disso, tá? Pelo amor de Deus, porque o Trilogia de Copenhague estava bombando bastante lá fora. Então, que aconteça um movimento semelhante com isso aqui. Oremos. E que seja bom, né? Olha, eu aqui já tô agindo como se o livro já fosse maravilhoso, né? E falando que tá trabalhando na baixa das expectativas. Ai, meu Deus, engana quem? Mas eu vou trabalhar nisso, prometo. Então, para a categoria biografia / autobiografia / livro de memória, nós temos An Angel at My Table, da Janet... Eu ia falar Janet Malcolm de novo. Da Janet
Frame. Então, estes foram os escolhidos para o desafio 5 livros para 2025. Algumas pessoas vieram me falar, aliás, via DM, que resolveram fazer o desafio também e escolheram os livros já. Se vocês quiserem compartilhar aqui nos comentários, eu vou adorar. Eu recebo muitos comentários de gente, aliás, falando que gosta de olhar os comentários do canal, porque eles sempre pegam muitas dicas, então continuem alimentando os comentários dos vídeos aqui do canal com dicas maravilhosas, inclusive eu mesma pego dicas de vocês também. E espero que vocês tenham gostado das escolhas, me contem o que vocês estão mais ansiosos para ver por aqui. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.